cansado de lutar contra as ondas do mar, Deus de amor vem me socorrer. Quero ouvir a tua voz, o teu doce sussurrar, me dizendo que tudo está bem. Tua força, tua presença destrói fortalezas, teu falar move os céus. Eu creio que tu intervirás. Minhas dores vem curar, restaurar meu coração, torna novo o que se quebrou. Tua força, tua presença destrói fortalezas, teu falar move os céus. Eu creio que tu intervirás. Meu Deus, intervirás. Montes tremem, muros cairão, os céus se abrem, revelam que é Senhor vitorioso, meu rei protetor. Por teu poder, os mares se abrirão, nuvens até nós, os céus encontram o chão, pra sempre comigo estarás. Fique bem, diga, os montes tremem. Montes tremem, muros cairão, os céus se abrem, revelam que é Senhor vitorioso, meu rei e protetor. O teu poder, os mares se abrirão, nuvens até nós, os céus encontram o chão, pra sempre comigo estarás. Tua força, tua presença destrói fortalezas, teu falar move os céus. Eu creio que tu intervirás. Tua força, tua presença destrói fortalezas, teu falar move os céus. Eu creio que tu intervirás. Meu Deus, intervirás. Eu creio. Meu Deus, intervirás. Aleluia. Você crê nesse Deus que tem todo o poder de mudar a sua história? Louve a Ele com fé. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Nós possamos declarar nessa manhã: recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção da conquista. Se deitaram a
seus sonhos, sufocando o seu coração. Se lançaram você numa cova, inferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração. Se lançaram você numa cova, inferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levante os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Agora diga: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova, inferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Agora declare com fé. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só a igreja, diga. Recebe a Recebe. Abençoe nessa semana as suas lutas, recebam a cura, a unção de conquista, de multiplicação, intercedam pela pastora Ludmila, e que o nome do Senhor seja louvado e agradecido. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Que bom, irmãos. Querida igreja, vamos começar a partir de hoje, domingo pela manhã, vamos começar uma caminhada falando sobre a vida de Josué. Quantos de vocês gostam de Josué? Eu gosto muito de Josué, mas eu quero dizer para os irmãos que o meu personagem predileto da chegada do povo à terra prometida é Caleb. Eu gosto de Josué, mas Caleb para mim é um cara inacreditável. Ele, depois de 40 anos, depois de ter espiado a terra prometida,
ele diz assim para Deus: Senhor Deus, eu continuo, meu corpo está velho, mas por dentro eu continuo jovem e forte. E na hora de dividir a terra, só sabe, a terra que Caleb escolheu é onde estavam os gigantes. Eu gosto demais de Caleb. Caleb é um camarada que podia escolher as terras onde não tinha problema. Ele disse: não, eu quero ir para a terra onde os gigantes estão e quero estabelecer minha descendência naquele lugar e mostrar para o mundo que diante de Deus não existe gigantes. É inacreditável, um homem guerreiro. Eu gosto muito de Caleb, mas nosso assunto não vai ser Caleb, vai ser Josué mesmo. Irmão, você pode imaginar o que significa 440 anos de espera para entrar na terra prometida? Irmão, isso é muito tempo. Isso é muito tempo. Por isso, se você está pedindo alguma coisa a Deus há 1 ano, há 6 meses, há 3 meses, fique tranquilo. Você tem 440 anos pela frente. É verdade, irmãos. Não é? A gente aqui entrou outro dia aqui, estamos tudo fazendo reforma, e um dos nossos funcionários mais antigos, o seu Pedrinho, disse assim para mim assim: pastor, a gente nunca termina a reforma nessa igreja. Eu falei: fica tranquilo, porque eu visitei uma catedral na França que está sendo construída há 600 anos. A gente chega lá. Eu falei: pelo menos durante 600 anos você vai ter emprego garantido. O que você está reclamando, homem? Mas, irmãos, às vezes as coisas demoram e demoram muito. Mas existem motivos sobrenaturais que nós não sabemos entender a respeito do tempo de Deus. Sabe naquela história que 1000 anos é como um dia como 1000 anos? Irmãos, a gente fica confuso no meio disso tudo. Agora, a grande palavra para a vida desse homem chamado Josué, para muitos de nós significa mudança. E foi mudança de liderança. Mas eu gostaria de ensinar para vocês nesta série que o importante não são mudanças na sua vida. Um cristão não tem a sua vida mudada. Um cristão, ele na verdade tem uma transição. É o que eu aprendi em Josué. Não é mudança. Erroneamente nós dizemos que Deus opera mudanças na nossa vida. Mudanças nós sempre vamos ter na nossa vida e na nossa existência, igreja. Mas um crente, ele passa por transição. Deixa eu tentar explicar. Há um autor americano que diz assim: se eu pegar uma concha, dessas que a gente apanha no mar, um marisco, colocar dentro de uma lata, colocar ali dentro, com água com sal, eu posso pegar um avião, eu posso ir para a China, eu posso ir para as Filipinas, eu posso ir para o Oriente, e quando eu chegar lá naquele lugar, eu simplesmente vou pegar essa concha, vou jogar de volta no mar e ela vai continuar vivendo da mesma maneira. Eu mudei geograficamente aquela ostra de lugar, mas para ela foi apenas uma transição. Ela saiu de um ponto e chegou no outro ponto. Um grande motivo de derrota para o povo de Deus é quando mudanças acontecem. Bastou haver uma mudança, nós achamos que nós estamos sendo punidos por Deus. Erramos. Porque sempre quando há uma mudança de cenário, uma transição está sendo colocada na tua vida. Isso acontece todo o tempo. Hoje mesmo tive o privilégio de orar aqui por 6 bebês. É tempo de mudança. Você imagina aquele casal, todo cheio de amor, namorando, tomando café os dois juntos, não é? Vivendo de namorico um com o outro, abraçadinho, entregando flores, guardando lembrança e tudo mais. De repente, a barriga cresceu. Um bebê chegou. É tempo de transição. A vida mudou, mas para aquele casal, uma nova transição, um novo ciclo se estabelece na sua vida. O grande problema nosso é que quando mudanças acontecem e elas fogem do nosso controle, nós nos desesperamos. Mas sabe o que acontece conosco? Diferente das outras pessoas, Deus está fazendo uma transição na nossa vida. Uma transição na nossa vida. É diferente. Porque se você encarar
cada mudança que acontecer no pano de fundo da tua existência, como sendo uma transição que Deus está propondo a você, você pode perceber que você já sai em vantagem. Você já está em vantagem, porque você está dizendo para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa circunstância? O que o Senhor quer acontecer? O que o Senhor quer me mostrar através dessa mudança? Nós crescemos espiritualmente. O que Deus vai ensinar a Josué não é mudanças, é transição. Imagine por um momento, Josué viveu à sombra de um grande homem chamado Moisés. Irmãos, viver na sombra de Moisés é um privilégio, seria um privilégio para qualquer um de nós. Homem de Deus, homem que falou com Deus, homem que Deus falou face a face, a tal ponto, depois ele descer daquele monte, do povo nem querer olhar para a face de Moisés, porque a glória de Deus resplandecia sobre a sua face quando ele recebeu as leis. O povo chegou a pedir, o povo de Israel, que Moisés falasse com Deus e que Deus não falasse diretamente ao seu povo. E Josué do lado desse homem. E agora, de uma maneira inesperada, Deus diz para Moisés: Moisés, pegue 2 homens, suba até o monte, eu quero conversar contigo. Moisés já disse assim: mudanças, mudanças. Mas para Deus era transição. A palavra de Deus diz que Deus mostra a terra de Israel. Moisés, do alto do monte, contempla toda aquela terra e Deus diz assim: Moisés, teu tempo terminou. Você foi escolhido por mim para libertar o meu povo e trazê-lo até este deserto. E por causa da rebeldia do meu povo e desobediência, a caminhada que poderia durar algumas semanas acabou levando 40 anos a mais. Cádiz Barneia, o lugar onde que o povo de Deus ficou por tantos e tantos anos sem sair do lugar, aguardando a expectativa da terra prometida. E agora Deus mostra para Moisés tudo isso e diz assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Agora dá a instrução e diga a Josué que a transição começou. A transição começou. E amada igreja, todos nós passamos por mudanças. A vida nossa muda sempre. Mas, irmãos, temos que ficar de olho nas transições que Deus faz em nossas vidas. Há momentos que são de mudanças apenas, mas há momentos que são momentos de transição, e é para estes que nós temos que olhar e colocar o nosso coração. Eu fico imaginando que para muitos de nós olhar daquele alto monte, a terra prometida, e não poder entrar nela, seria um fracasso. Não para Moisés, que foi um gigante, um guerreiro de ponta a ponta, que fez e cumpriu a sua tarefa com toda tranquilidade. Mas agora, por motivos divinos, Deus diz: Moisés, olhe para a sua direita e olhe para a sua esquerda. Esta é a terra que eu tenho dado, como prometi, à descendência de Abraão. No entanto, Moisés, você não vai entrar nesta terra. Agora é tempo de Josué. É tempo de transição. E agora surge a figura daquele guerreiro valente, forte, firme, leal, fiel a Moisés, assumir a posição de liderança para a entrada na terra prometida. Que desafio, irmãos, que desafio Josué teve. E nós vamos andar com Josué esses dias todos, e os irmãos vão ficar maravilhados com
pequenos princípios de liderança que nos ensina a respeito, não de mudanças apenas, mas de genuínas transições na vida de Josué, e que são exemplos para nós. Eu me lembro do meu tempo de mudança, foi quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Tempo de mudança, vida velha colocada de lado, uma nova vida em Jesus Cristo. Para mim era tempo de mudar, isso era converter, e a palavra conversão tem consigo mais ou menos essa expressão. Deus, na sua vontade, me criou para a sua glória, e na minha incredulidade eu dei as costas para Deus e andei na direção do meu próprio egoísmo, até o dia em que reconheci os meus pecados e eu me converti e voltei para aquele que me perdoou na cruz do Calvário. Para mim foi uma mudança, para Deus é o começo de uma transição, de uma velha vida para uma nova vida. É assim que Deus nos trata. O grande problema é que a gente acha que é só mudança. Não é, são transições. Transições como essas que Josué também viveu. Eu me lembro quando eu me apaixonei pela minha esposa. Aquilo mudou tudo dentro de mim. E eu já conhecia a minha esposa. Claro que já tinha dado uma olhadinha para ela na igreja primeira de São Caetano do Sul. Eu ficava de olho naquela loirinha. Só que era eu e mais uns 30, 40 abutres. Cantava, liderava adolescentes, ensinava criança, todo rapaz. Chegava na época do Natal, dava sempre chocolate para ela, flores. Mas eu me lembro o dia que eu sentei do lado dela no ônibus e começamos a conversar da vida, e ali mais uma transição. Ali começou uma transição. O lugar não era muito romântico. O ônibus sujinho que saía da Praça Mauá e ia até São João do Meriti. Não era lá aquele lugar romântico para começar qualquer coisa. Mas ali começou uma transição na nossa vida. No dia que nós estávamos no altar, não era simplesmente uma mudança que estava acontecendo, era uma transição. Deixávamos a nossa vida de juventude para assumir uma vida adulta. Eu me lembro quando minha primeira filha nasceu, eu desesperado na porta daquele centro cirúrgico. Que desespero. Até que eu vi um choro. Aquele choro mudaria a minha vida, mas Deus estava dizendo: é tempo de transição. Celebre, louve, porque a sua vida está em transição. Eu me lembro também de quando, logo depois que meu pai faleceu, mais um tempo de transição na nossa vida. Os médicos disseram: é importante que você e seus irmãos façam um exame, porque a doença que levou o seu pai é congênita e bem provavelmente alguém da sua família vai receber essa herança. E lá fomos nós fazer os exames. E na hora que eu fiz o exame, médico amigo olhou para todo aquele papel e disse: você foi o premiado. Para muitos poderia ser mudança. Não, mas é muito mais do que isso. Uma transição. Quando a gente recebe uma notícia, como acabamos de orar pela pastora Ludmila Feber, muitas vezes o câncer muda tudo. No meu caso, meus rins policísticos muda tudo. Você tem duas opções: de se sentar numa cadeira, esperar a morte chegar, ou você se levantar e dizer: pai, estou pronto para a próxima transição da minha vida. Eu escolhi a segunda opção.
Pai, estou pronto para aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Não posso parar, não posso deixar de sonhar. E assim aconteceu na nossa vida, no nascimento de cada filho, e aí vieram os netos. Tempo de transição, a mais gostosa do mundo, sobremesa de Deus com cereja em cima. Eu que sempre fui espaçoso, tem duas coisas que eu gosto de fazer na vida: dormir e tomar banho. Não sei qual é o teu estilo, mas esses são os meus dois defeitos. Eu gosto de dormir e gosto de tomar banho. Meu banho é demorado. Eu me lembro quando eu era jovem e que eu tomava banho, a energia elétrica era cara, meu pai vivia na porta batendo e dizendo: olha, esse chuveiro é 220 volts, consome muita energia, nós não temos dinheiro para pagar a conta, sai daí agora. Eu dizia para mim mesmo: um dia na minha vida eu vou ser dono de um chuveiro. E no dia que eu casei, irmãos, comprei um Lorenzetti desse tamanho, 220, coloquei no inverno e tomei um banho mais longo da minha vida, porque agora é eu que pago. Depois que os filhos nascem, dormir, você não dorme mais, o banho não dá para ser longo, e agora com os netos, 4 deles, eu durmo sempre no meio deles. Irmãos, é pé na cara, é joelho no estômago, é um calor, irmãos, mas um calor, que o irmão não entende o que é calor. Calor é ali. Mas o que importa, minha vida, não é que ela mudou, ela está em constante transição. Para uma pessoa que não conhece a Deus, mudança. Mas para você que conhece o Senhor, transição. Tempo de Deus trabalhar com você e levar você a um outro nível da perspectiva da sua vida. Triste é o cristão que olha para as mudanças, as nuances do pano de fundo da sua existência e diz: Deus está mudando as coisas na minha vida. Não, Deus não muda as coisas na vida de um cristão. Deus permite mudanças externas para que o nosso mundo interior esteja em transição. Do lado de fora da minha vida e da tua vida, mudanças, é verdade, mas dentro de nós, transição. E é o que Deus vai fazer. Veja comigo Josué capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. É um texto maravilhoso, grandioso, e é com esse texto que nós estamos fazendo esta grande introdução. Ela continua hoje à noite e pelos domingos afora. Vamos seguir com Josué. Essa é a primeira parte de transição e mudanças na vida de um homem chamado Josué. Josué capítulo 1, os versículos de 1 a 9 nos diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Uau! Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia! Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso.
Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Que texto magnífico, irmãos. É tempo de transição, não é apenas mudança, porque mudança é tudo aquilo que acontece do lado de fora da nossa vida. Agora a transição é aquilo que a gente tem aqui por dentro. Então deixa eu perguntar, como é que anda o teu mundo interior? As coisas que Deus fala aqui no íntimo. Muitas vezes estamos mais preocupados com as vozes do lado de fora da nossa vida, do que a voz inconfundível e suave do nosso Deus, que toca no nosso íntimo, nos mostrando o caminho a seguir. Eu tenho que estar de olho naquilo que Deus está falando aqui dentro. Muitas vezes as vozes do lado de fora da nossa vida não são boas palavras, né, irmãos? São palavras não de bênçãos, mas de maldição, inveja, sentimento de destruição, pessoas que nos querem mal, pessoas que querem até a nossa destruição. Incrível, incrível. E às vezes não estão longe não, estão perto da gente. O que Deus quer nos ensinar neste texto e nesta série de mensagens é que um cristão verdadeiro, mesmo que seu mundo exterior esteja desabando, dentro dele é tempo de transição. O que eu tenho a aprender contigo, ó Deus? O que eu tenho a acrescentar na minha vida? O que eu tenho para conquistar? Qual é a parte que eu tenho falhado? Onde eu não tenho sido íntegro na minha vida? O Senhor quer moldar o meu caráter interior? Continue a falar comigo, Senhor. Sou teu servo, fale, porque o teu servo ouve. Dias atrás eu estava no gabinete e a Sirlene e o Ayrton entraram lá. Sirlene e Ayrton, onde vocês estão? Fiquem em pé. Sirlene e Ayrton. Quantos de vocês conhecem a Sirlene e o Ayrton? Levante a mão. Ok, boa parte da igreja conhece os dois. Os dois, Ayrton chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou agora aposentado, depois de uma carreira brilhante no Senai, não é? E junto com a Sirlene chegou para mim e disse assim: pastor, nós fomos visitar o navio Dulos, o Hope Logos, e nós subimos a serra, falando de missões. E foi legal ouvir gente lúcida falando com a gente. Pastor, eu estou aqui aposentado, eles têm uma casa muito bonita em Atibaia, dentro da Estância Palavra da Vida, e os dois decidiram que não vão comprar 2 redes para pendurar na sacada e esperar os netos chegar. Sabe o que eles decidiram? Eles decidiram se alistar na OM e abençoar o mundo através de suas vidas. Ayrton e Sirlene, como é bom ver a lucidez do coração de vocês. Que Deus os abençoe. Obrigado. É tempo de mudança na vida do Ayrton e da Sirlene. É um monte de mudança acontecendo, mas o que Deus fez dentro deles é uma transição. Criei meus filhos, estão todos encaminhados. Me aposentei, o que é que eu vou fazer da minha vida? Parece que as pessoas lúcidas, elas continuam ainda dizendo: eu quero ser usado por Deus para abençoar as nações da terra. Enquanto que outras pessoas dizem: não, eu já trabalhei bastante, já me aposentei, sabe o que eu vou fazer?
eu vou dormir bastante e comprar um chuveiro Lorenzetti para viver tomando banho o tempo todo, bem quente, esfumaçante. Irmãos, quando Deus coloca a mão na vida de alguém, tudo muda, porque nós estamos em constante transição. Triste é um irmão que acontece uma mudança e ele diz: Deus não me ama, Deus está pesando a sua mão. Meu irmão, Deus não pesa a mão em quem Ele ama, e nunca diga isso para Deus, porque a mão de Deus é muito pesada. Se Ele pesar na tua vida, você virou subnitrato de pó de nada. Deus está te conduzindo para um momento de transição. Encare a sua vida como ciclos que se fecham e se abrem na sua vida. Tem muita gente que diz para mim: pastor, eu fiz uma sociedade e deu errado. Fecha o ciclo. Transição. Pastor, o senhor não sabe o que eu perdi. É assim sempre. Agora, o que você não pode perder na sua vida é o sentimento que o plano que Deus tem para a sua vida, Ele ainda não abortou. Ele continua trabalhando na tua vida, 24 horas por dia. Ele quer que você feche o ciclo da sua vida e comece um outro ciclo virtuoso na sua vida. O que dizer de uma igreja? Acabamos de colocar um slide de uma igreja de 91 anos. Irmãos, uma igreja de 91 anos não precisa provar mais nada para ninguém. Poderíamos puxar a cadeira, sentar, ligar o chuveiro Lorenzetti, 91 anos a gente já está cansado, e ficar tomando banho a vida inteira. Não, uma igreja aos 91 anos é jovem, estamos só começando uma nova transição, né? Ontem mesmo no motoculto aqui, que foi lindo demais, alguém disse assim para mim: pastor, está colocando todo aquele mezanino ali para colocar 60 carros, pastor, será que compensa? Eu falei: compensa tudo, filho. Compensa tudo, colocar 60 carros para dentro, 50, 30, 40, compensa. Compensa. Vamos fazer. Tenha medo. Porque parece que quando a gente ergue uma coluna em algum lugar, é tempo de mudança. Para quem não crê, mas para quem crê, é tempo de transição. Deus vai nos levar para lugares mais altos. Deus vai nos levar para a terra prometida. Deus vai nos levar para momentos melhores. Não olhe para a sua vida e diga: é tempo de mudança. Talvez Deus está começando uma transição. Não atrapalhe Deus, deixa Deus transitar no meio da tua transição. E deixa com que Deus faça com você o que Ele deseja fazer, como Ele fez com Josué. Josué só disse para Deus assim: posso falar? Deus disse: não, agora você não vai falar nada. Eu vou deixar você falar só depois do 2º capítulo. Agora quem fala sou eu, você ouve. Eu gosto quando Deus diz assim: fica quieto que eu falo. Porque, irmãos, a gente tem mania de falar o tempo todo. Quem é que fala mais lá na tua casa? Outro dia um marido disse para mim: pastor, é minha esposa. Quando ela não tem com quem falar, ela fala sozinha. Uma boa esposa essa. Essa é uma boa esposa, você sai da frente. Tome cuidado, porque mulher que fala sozinho, quando fala com alguém, se prepare, ela já cerca você. Muitas vezes, irmãos, no tempo de transição, sabe o que nós temos que fazer? É dizer: Deus, fale o Senhor, e o teu servo ouve. Muitas vezes nós queremos agir, e agora Deus está dizendo: não faça nada, simplesmente obedeça, simplesmente creia, simplesmente ande no caminho que eu já dei ao meu servo Moisés. Dessa palavra não se aparte para a direita nem para a esquerda, siga em frente no seu propósito, porque é tempo de transição. E esses tempos são virtuosos na nossa vida, porque são ciclos que Deus nos permite, e nós temos que ser agradecidos a Deus, porque em cada ciclo fechado, é para que a gente possa receber as coisas novas de Deus. Um bebê, como fizemos hoje, tempo novo de Deus,
para a vida de uma família inteira. Que privilégio, que bênção maravilhosa. Muitas vezes é o empresário, acabou de reformar a sala, está expandindo os seus negócios. Celebre isto. Traga os seus amigos e glorifique o nome de Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Para que não seja conquista apenas humana, porque muitas vezes pela nossa capacidade, pelos dons, talentos e habilidades que Deus nos dá, irmãos, nós realizamos grandes coisas e Deus permite. Mas aprenda a celebrar a cada momento que Deus fazer algo novo na sua vida. E como eu tenho ensinado desse púlpito há tantos anos, temos que aprender a celebrar as pequenas coisas, para que Deus nos permita celebrar as grandes coisas com Ele. Como isso é importante. Dias atrás, uma criança disse assim para mim, escreveu um bilhete. Eu peguei o bilhete na mão. Ela disse assim: pastor, eu estou muito triste, porque eu não estou podendo sorrir igual. E curiosamente ela tinha perdido logo esse dente da frente. E ao invés de celebrar, ela estava abatida, porque perdeu um pedaço dela. Crianças não entendem todo o processo. Mas, meu irmão, no reino de Deus você não pode ser criança para sempre. Você tem que crescer espiritualmente. Aí você vai entender que mudanças são, na verdade, para nós que cremos, transições que Deus está fazendo na nossa vida. Aí eu pude me abaixar e dizer para ela que logo um dente ia surgir, porque foi Papai do Céu que fez assim. E ela disse para mim que não tinha nenhum dente aparecendo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então nós vamos fazer assim, nós vamos contar 15 dias. Você sabe contar até 15? Sei, então conta para mim. E ela contou de 1 a 15. Eu falei, então vai ser assim, você marca lá na folhinha da tua casa, 15 dias. Se daqui 15 dias não começar a nascer um dente aí, nós vamos conversar com o Papai do Céu. Nós vamos falar com ele porque alguma coisa está errada. Tá bom? Tá bom. Então agora você pode sorrir sem medo, que você fica bonita desse jeito. E ainda ela pôs a mão assim e deu uma risadinha. Mulheres é assim. Os meninos já dizem assim, já viu aqui, pastor, o que aconteceu? Mulher não, mulher é um negócio complexo. Passou uma semana, lá veio ela sorrindo. E os pais dizendo, fala com o pastor agora. Pastor, já está nascendo outro dente. E o pai falou, pastor, se não nascesse um dente, eu não sei o que eu ia fazer, eu ia comprar um postiço. Porque ela fica toda hora no espelho. Crianças são assim. O que aquela criança não sabe é que agora o dente é definitivo e a transição está acontecendo. Como é difícil a gente deixar a infância e abraçar a juventude. Como é muito mais difícil deixar a juventude e entrar na fase adulta. Como é difícil para a gente assumir que nós somos do geração Boas Novas. Tem um monte de gente, cabelo branco, já caindo aos pedaços. E que diz assim, eu não vou por geração não, pastor. Não vou por geração, ainda sou jovem. Mas já está descendo a ladeira, meu filho. Você já subiu a montanha, agora começou a descer. Desça com o pessoal do geração, porque eles voam como águias. São momentos que acontecem na nossa vida. Agora Deus chama um outro homem e diz, você não vai ser Moisés, você vai continuar sendo Josué. Só que da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Nesse tempo de transição. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos e quer usar do mesmo modo.
O grande problema nosso é que quando uma mudança acontece na nossa vida, a gente sempre está se culpando a si mesmo, culpando as pessoas que estão ao nosso redor, enquanto Deus diz dos altos céus: o que eu faço com o meu povo? Eu estou levando o meu povo para um momento novo e eles ainda não compreenderam. Eles estão achando que é pura mudança na vida deles. Josué, se prepare. Josué, se prepare, porque o que você vai ver vai ser tão grandioso como o mar vermelho se abrindo. Eu vou te dar experiências novas e eu vou permitir que os seus olhos possam ver tudo o que vai acontecer. Isso é simplesmente estonteante e maravilhoso. Só era o começo de algo maravilhoso. Mas sabe o que eu percebo? A maioria dos cristãos vivem de mudança em mudança e não entenderam o princípio de transição, de um ciclo fechado para um novo ciclo se abrir. E todos nós passamos por isso, irmãos. Precisamos entender, precisamos compreender que Deus está nos levando para um outro momento. Agora, Josué, é claro que ele não é mais aquele jovem lá do começo da história. Ele já é um homem experiente. Dias atrás, falando para as nossas crianças, eu perguntei qual era a idade em que Miriam cantou para Deus, dançou para Deus, desculpe. As crianças disseram, uns 16, 18, não, 80 e pouco. Daniel na cova dos leões, meu Deus do céu. Todo mundo pensa que é um moço. Já era um velho. Colocado na cova dos leões. Quando o rei perguntou: Daniel, porventura Deus, o teu Deus te livrou desta morte? Ele disse: fica tranquilo, rei, estou aqui inteiro. Peguei a juba dos leões aqui e fiz de travesseiro. Só estou cheirando a leão, porque o cheiro de leão é um cheiro e tanto, viu, irmãos? Só isso. Eu sei que você gosta muito de Josué quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo pensa que ele tinha 18 anos quando disse essa frase. Não, irmãos, eu estava velhinho, estava descendo a ladeira, já estava com geração. Glória a Deus. E agora ele diz diante do seu Deus: eu não sei quanto a vocês, povo de Israel, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pessoas que passam por transições são íntimas de Deus e nunca refutam a glória de Deus, o poder de Deus. Pessoas que só olham as mudanças do lado de fora da sua vida, é que vive sempre reclamando para Deus por que das mudanças. Irmãos queridos, vamos tirar proveito das mudanças que Deus nos dá. Vamos tirar proveito de alguma coisa que foge ao nosso controle, porque uma transição está em curso. E quando uma transição está em curso, algo grandioso vai acontecer. Algo grandioso vai acontecer. Isso acontece na história da igreja por séculos e vai continuar acontecendo. Tempo de transições. Eles são importantes. É por isso que os ciclos são fechados, para que nós possamos viver o que se fala tanto nos dias de hoje, o novo de Deus. Todo mundo quer viver o novo de Deus. Ninguém quer coisa velha nesse mundo. Todo mundo quer viver o novo de Deus. Mas isso é só possível por transição que Deus permite ao seu povo. É por isso que todas as vezes que as transições estiverem em curso, Deus pede alguma coisa. É sempre assim. Veja só, Deus está dizendo nesse texto, como acabamos de ler, diz assim: Josué, fique preparado porque você vai atravessar esse Jordão. E ele vai viver isso. Aí Deus vai dizer assim: quando você atravessar, você pegue as pedras do fundo do Rio Jordão e você vá para o outro lado
e ergue um altar, um monturo de pedra, para que lá no futuro, quando os teus filhos e os filhos dos teus filhos perguntarem a respeito daquele altar, daquela montanha de pedra, você diz assim: com braço forte nosso Deus nos tirou do Egito e nos trouxe a esta terra. Essas pedras, elas vieram do fundo do Rio Jordão, onde o povo de Israel passou a pé enxuto, para que a gente nunca se esqueça. Mudanças a gente passa, vive e nem se recorda, mas transição não. A gente pega as pedras nas quais nós pisamos e erguemos um altar ao nosso Deus Todo-Poderoso. É diferente, é diferente. Por isso, ao concluir, eu preciso te perguntar: você está passando por mudanças na sua vida? Ou uma transição está em curso na sua vida? Note bem isso. Há uma diferença brutal. Porque mudanças estamos sujeitos a todo instante. Nesta semana, por exemplo, o pastor Emanuel foi lá para o interior, lá para Pouso Alegre, para fazer o casamento do irmão dele. Na Fernão Dias, caminhão parado, todo mundo teve que parar. De repente um caminhão lá atrás não parou. Bateu num carro e esse carro bateu no carro dele. Mudanças. Quando ele ligou, disse assim: fica tranquilo, dá para andar com o carro? Dá para chegar lá em Pouso Alegre? Dá, então vai embora, vai na paz, nada aconteceu, nada. É tempo de mudança. Agora, quando ele abria a boca para celebrar o casamento do irmão dele, uma transição está em curso. Mas quem sabe ele possa pegar uma peça quebrada e fazer um altar, o altar do livramento. Deus cuidou da minha vida, Deus me poupou, Deus operou mudanças. Nós vamos ter agora um momento musical. E eu gostaria de perguntar a você, meu irmão, minha irmã, se você passa por mudanças na tua vida, ou se de repente a sugestão de uma transição está em curso na sua existência. Quero convidar você para hoje à noite, porque vamos ensinar o povo de Deus a como viver o tempo de transição. Como Josué venceu, e que você possa vencer. Feche os seus olhos, olhe a Deus e pergunte ao Pai Eterno: Senhor, é tempo de mudanças em minha vida, ou esse é um tempo de transição? Há um nome que clama em meio às lutas, há uma canção capaz de confortar, há uma voz que acalma a tempestade. Ele é Jesus, Jesus. Cordeiro que
Nosso querido Pai, nos despeça agora com a Tua bênção e com a Tua paz. Pai de amor, cuide deste povo que se chama pelo Teu nome. Pai de amor, ensine a cada um de nós que as mudanças acontecem a cada dia em nossas vidas. Mas nos ensine, ó Deus, a vivermos com o Senhor as nossas transições. Aquelas transições nas quais o Senhor está por detrás de tudo. Que muitas vezes é tão nítido perceber a Tua mão forte, mas muitas vezes teimosamente estamos teimando com determinadas coisas que nunca vão funcionar. Ó Deus de amor, permita que tenhamos um coração aberto, que possamos ter mãos que se abram para o novo do Senhor. Pai de amor, feche ciclos antigos e abra ciclos novos sobre a vida do Teu povo. E que possamos aprender com Josué, que muitas vezes é tempo de transição. Nos ensine, ó Pai, que mudanças estão sempre do lado de fora da nossa existência, mas as transições preciosas, elas vêm do nosso interior. Quando crescemos e aprendemos com o Senhor, em cada revés da nossa vida, em cada momento de decisão, em cada bifurcação da nossa existência, em cada instante que somos surpreendidos por algo novo, ó Deus de amor, nos conduza pelo caminho da Tua vontade, e que sejamos um povo de ciclos fechados e de ciclos novos abertos, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, é isto que nós Te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vão em paz, queridos, que Deus abençoe. E nunca se esqueça que em boas novas, a gente sempre se encontra.